Um dia, um portal para outro mundo apareceu na Terra. Era um enorme portal com padrões de diamantes pintados como um tabuleiro de xadrez, cercado por uma aura mágica vermelha e um contador regressivo. Restavam 3 segundos no contador. A aura vermelha expirou e o tempo acabou. Um enorme monstro com uma boca aterrorizante e presas afiadas apareceu. Esse monstro, com chifres na cabeça e uma armadura protetora espessa como uma carapaça, rugiu sobre o solo, onde jaziam vários cadáveres humanos. Esses eram os monstros que saíram do portal. Eles eram imunes a armas e bombas. Um enorme monstro voador com penas azuis, semelhante a uma águia, cortou o espaço aéreo e derrubou aviões. Além disso, um enorme monstro híbrido apareceu perto de um prédio, com várias cabeças de focinho de crocodilo e tentáculos como um polvo. Essas eram criaturas do submundo. Havia também um monstro aterrorizante com 3 cabeças, semelhante a um lobo, do qual emanava uma energia vermelha, que se dirigia para uma porta amarela brilhante no ar. Este monstro-lobo viu a porta à sua frente e parou. Havia apenas uma empresa conhecida que conseguiu passar pela porta de teste. Era uma porta amarela translúcida com um padrão de 5 estrelas. Um jovem loiro de terno saiu pela porta, colocou a mão no peito e abaixou a cabeça. Ele era o escolhido. O rapaz olhou para frente com um olhar predatório. Ele levantou a mão no ar com sua arma, que brilhava com uma luz intensa. Esses eram os jogadores. O jogador loiro desceu ao chão junto com um feixe de energia luminosa, terminando bem atrás do enorme monstro-lobo. Era um grupo de jogadores, cada um com habilidades e armas únicas. Eles apareceram ao mesmo tempo em todo o mundo quando os portais surgiram de repente. Um a um, derrotaram todas as criaturas do submundo. As pessoas e civis estavam ao mesmo tempo relaxados e assustados. Um enorme painel mágico eventualmente pairou no céu acima da cidade. Todos começaram a olhar para o céu porque era a mesma contagem regressiva do portal. Os moradores da cidade olharam para o que estava acontecendo em horror, levantando a cabeça para o céu. A humanidade sentiu que quando o contador chegasse a 0, o mundo acabaria. Restava apenas 1 segundo no contador. Quando o contador zerou, todo o céu sobre a cidade ficou sombrio e nebuloso. Os mesmos jogadores apareceram, vestindo belos trajes brancos. O jovem loiro colocou a mão na gola e disse às pessoas para descansarem. Esses caras se chamavam Relógio Celestial e iam pôr um fim ao que estava acontecendo. O destino do mundo foi confiado aos jogadores. Eles se tornaram heróis admirados por todos. Um enorme monstro com olhos brilhando amarelo, parecido com um dragão, olhou para o horizonte. Esses eram os monstros do submundo. Os jogadores falharam. Um enorme monstro-dragão sobrevoou a cidade onde todas as pessoas corriam em pânico em diferentes direções, pedindo ajuda. Quando um enorme monstro-dragão voou com a boca aberta entre os prédios residenciais, a silhueta de um homem em uma capa azul apareceu na varanda. Era um jovem de capa escura, de quem emanava uma energia multicolorida. Era Subaru, também famoso entre os jogadores, que saudou a todos. Ele abriu o capuz para revelar seu rosto confiante com sobrancelhas ligeiramente franzidas enquanto apontava outra mão para o monstro. Ele disse que isso era o suficiente. Um grupo de pessoas correu em pânico e se virou, olhando para Subaru. O homem no colete disse que era Subaru e que ele veio para ajudá-los. Uma mulher de cabelo curto viu ele e sorriu para a pessoa que veio até eles. O rapaz de jaqueta branca olhou para cima, sorriu e corou ligeiramente. O rapaz de suéter branco disse que era Subaru. Alguém da multidão gritou que agora estavam salvos. Subaru se perguntou se havia algo que o tornasse diferente dos outros jogadores porque não era cobre, prata ou ouro. Portas de cores diferentes apareceram no ar, alinhadas em fila. Então pensou que ele era o único que recebeu o poder da porta arco-íris. Subaru estava na grade em uma pose de luta, com uma mão puxada para trás e uma espada vermelha brilhante começou a aparecer nela. Entre a multidão, a avó se ajoelhou e derramou uma lágrima, juntando as mãos. A avó disse que Subaru sempre derramava sangue por eles e lutava por suas vidas. Ele saltou da grade com o pé. Subaru passou pelo ar com velocidade relâmpago e atingiu o monstro com toda a sua força.
pousando no chão e o monstro no ar explodiu com um de seus golpes. A multidão ficou chocada com o que viu. Eles não entenderam como Subaru conseguiu matar o monstro com um só golpe. A multidão começou a rir e a levantar as mãos no ar. Subaru ficou um pouco confuso. Alguém na multidão gritou que era incrível e que era esperado de Subaru. Ele suspirou profundamente com um olhar indiferente. O garotinho segurou a mão da mãe e apontou o dedo para o prota. O garotinho disse à mãe que Subaru era muito legal. Subaru ficou confuso e ficou com um rosto sério. Depois, Subaru sorriu doce e amplamente, corando ligeiramente seus olhos brilhando de alegria. Subaru levantou a mão e disparou um feixe vermelho dela. Subaru pensou que eles eram jogadores. Subaru se levantaria e acenaria para o garotinho abaixo com a outra mão, sorrindo amplamente e corando ligeiramente. Os olhos dele brilhavam com uma luz arco-íris e uma aura vermelha emanava dele. Subaru continuou argumentando que eles eram como defensores da humanidade. Ele olhou para frente com um rosto sério e seus olhos brilhavam com uma cor arco-íris. Subaru disse que eles continuavam fechando o portal. Ele estava de lado e jogou sua espada vermelha sobre o ombro. Uma aura arco-íris emanava de Subaru. Ele acrescentou que essa era a maneira deles de aumentar seu nível. Subaru subiu ao telhado do prédio e uma garota de cabelo preto e uma mecha vermelha se ajoelhou na frente dele. Ele olhou para a garota e os caras atrás dela com longas capas brancas com um padrão nas costas. Subaru pensou que eles deveriam fazer isso para parar a destruição do mundo. A garota de cabelo preto e mecha vermelha fechou os olhos e abriu ligeiramente a boca. A garota de cabelo preto e mecha vermelha disse que Subaru fez um ótimo trabalho. O rapaz com o piercing sorriu amplamente e mostrou os dentes. O rapaz com a faixa na cabeça olhou calmamente para ele e sorriu ligeiramente. O rapaz com o piercing disse que parecia que Subaru era muito popular. Subaru pediu para parar com isso. Subaru sorriu constrangido e olhou para o lado, usando a mão. Subaru disse que não muito tempo atrás ele era tratado como um inseto. Subaru abaixou os olhos tristemente. Subaru lembrou-se de estar vestindo um terno verde e parecer desapontado. Subaru estava coberto de hematomas e olhava para baixo com uma expressão triste. Subaru olhou para os rapazes com uma expressão muito séria. Ele disse aos rapazes que precisavam passar por tudo isso juntos. Subaru olhou para os rapazes sorridentes, e atrás deles, havia uma enorme porta vermelha. Subaru pensou que os dias estavam cheios de novas situações de risco de vida. Uma bela porta arco-íris apareceu. Ele acrescentou que tudo começou quando ele atravessou a porta arco-íris. O olhar ensanguentado de Subaru, de cabelos escuros, olhou para frente com horror. Esse cara estava sentado no chão e, na sua frente, estava a porta colorida como um arco-íris, na qual um glifo superior em forma de 5 estrelas estava desenhado. Ele percebeu que agora uma porta apareceu diante dos seus olhos, que poderia mudar sua vida. O rosto de Subaru parecia terrível, todo machucado e sangrando, enquanto ele tentava alcançar a porta, suspirando. Sua mão desgastada finalmente tocou a maçaneta dourada da porta. Rapazes irritados e de roupas escuras olharam para frente com olhos furiosos e dentes cerrados, um dos quais usava um boné e uma camisa azul, e o outro, com cabelos azuis, usava um suéter com padrão de teia de aranha. O rapaz de cabelo azul apontou o dedo para frente e notou para seu colega que o rapaz espancado estava prestes a entrar naquela mesma porta arco-íris. O rapaz com o boné usou sua magia, que envolveu sua mão com uma chama de fogo brilhante, e disse ao rapaz espancado para não brincar com eles. O rapaz com o boné, com um pensamento sanguinário, estava prestes a terminar com o rapaz ferido. Subaru espancado sabia que essa era a segunda vez que ele passava por algo assim. O Subaru ferido e espancado, cujos dentes também estavam quebrados, estava ardendo no fogo e dobrado de dor. Um Subaru espancado, de agasalho verde, com metade das pernas queimadas, rastejou até a porta arco-íris e agarrou a maçaneta da porta. Seu rosto parecia algo saído de um filme de terror e ele gritava pela desesperança da situação, cercando-se com uma aura vermelha. Ele percebeu que agora não permitiria que aquele erro acontecesse 2 vezes. Subaru,
apesar de toda a dor e de sua condição deplorável, não desanimou e continuou a olhar para frente com confiança e raiva quando estava na porta arco-íris. Com sua mão ferida, ele ainda abriu a porta arco-íris com uma luz branca, e seus raios brilhantes de luz vazaram dela. O rapaz sentiu que, desta vez, a porta seria dele. Subaru, de agasalho verde, já rasgado de lutas e brigas, olhou para o espaço da porta. Aqueles mesmos hooligans atrás gritaram para o rapaz exausto, que não conseguia nem ficar de pé. Eles o chamaram de patife e verme miserável. O rapaz ensanguentado cerrou os dentes, que já estavam quebrados, e, através da dor, continuou a resistir às circunstâncias, franzindo os olhos. O rapaz sabia que não daria essa porta a ninguém, mesmo ao custo de sua própria vida. Exausto, Subaru queria a porta de volta e isso era tudo o que ele tinha que conseguir. Dois jovens rapazes, um loiro e triste no sofá e o outro de cabelos escuros ajoelhado atrás do sofá, olhavam para a TV, na qual o noticiário era transmitido. Anunciaram na TV que hoje o primeiro jogador de ouro do país, Arasaka Renji, apareceu no estúdio deles, no Japão. Um rapaz loiro de terno preto com um sorriso malicioso na TV cumprimentou a audiência e todo o público. Era o jogador dourado, Arasaka. Com grande admiração, o rapaz de cabelos escuros e óculos olhou para a TV e abriu a boca de emoção. Seu nome era Ariaki Subaru, que tinha 15 anos na época. Subaru se aproximou do irmão mais novo, dizendo que Arasaka estava na TV e achou isso incrível. O rapaz loiro cerrou os dentes e olhou para frente com um sorriso largo, apoiando o queixo na mão. Era o irmão mais novo de Subaru, Ariaki Tega, que tinha 13 anos na época. O insatisfeito Tega respondeu ao irmão que ele estava muito barulhento. No entanto, Subaru manteve-se firme. Subaru ficou sobre o sofá e olhou perplexo para o irmão insatisfeito, que franziu a testa. Subaru perguntou ao irmão se estava tudo bem e lembrou-lhe que ele era o irmão mais velho. Tega ficou surpreso, dizendo que não eram irmãos de sangue, então aconselhou-o a não agir como se fosse seu próprio irmão mais velho. Subaru olhou tristemente para o irmão, que disse algo bastante ofensivo para ele. Na TV, mostraram um monstro marrom com uma boca em forma de bico e vários pequenos olhos amarelos, que estava destruindo tudo ao seu redor. Segundo as notícias, o incidente com a abertura do portal de outro mundo envolvendo o Sr. Arasaka ocorreu no último dia. No entanto, como o portal de outro mundo foi encontrado em um apartamento vazio, ele foi descoberto tarde demais. Foi relatado que as criaturas liberadas causaram um desastre que matou 13 pessoas. Arasaka na TV fechou os olhos e ficou triste ao ouvir e confirmar a notícia. A TV mostrou o próprio apartamento em que o portal vermelho de outro mundo, com um contador regressivo, foi descoberto. Como se sabia, os portais do outro mundo eram selados por criaturas de dentro, de lá, e armas convencionais eram ineficazes contra eles. Um contador regressivo é exibido até que o portal seja finalmente aberto. Restavam 3 segundos no temporizador de energia vermelha. Quando o número para em 0, o portal se abre e criaturas ferozes daquele mundo emergem dele. O temporizador acabou e tudo estava em 0. Enquanto estava no ar, Arasaka levantou o dedo e notou uma informação importante, fazendo com que o apresentador olhasse para ele com os olhos ligeiramente arregalados. Arasaka disse que havia apenas uma maneira de evitar isso. Ele percebeu que eles eram os jogadores selecionados para as portas de invocação, e eles precisavam entrar nelas antes que o tempo determinado expirasse e esmagar as criaturas de outro mundo. Arasaka fechou os olhos e ficou triste. Ele disse que a eliminação de ontem foi um incidente repentino e trágico. Arasaka lembrou-se de como derrotou aquele enorme monstro marrom, apunhalando-o com sua enorme espada brilhante. O apresentador observou que o Sr. Arasaka o salvou domando a criatura que se infiltrou em seu mundo. Ela acrescentou que ele fez isso com um único golpe, apesar do enorme tamanho do inimigo, foi um espetáculo espetacular. No entanto, Arasaka ainda parecia chateado, suspirando ligeiramente em seu assento no estúdio de televisão. Ele estava triste por não ter tido tempo de evitar o incidente e houve um grande número de vítimas. O apresentador, vestindo uma camisa rosa, exclamou e tentou inspirar o herói público, pois, se não fosse por ele, teria havido ainda mais vítimas. Ela olhou para Arasaka com admiração e um sorriso no rosto.
Ela acrescentou que todos os cidadãos o consideravam um herói. Arasaka continuou a olhar para a câmera com um sorriso triste e olhos fechados. Ele alertou as pessoas, dizendo-lhes que, para evitar que tal desastre acontecesse novamente, eles devem informá-lo imediatamente que o portal foi descoberto. Arasaka abriu os olhos e olhou diretamente para o público através da tela com um olhar confiante. Ele afirmou que pessoas como ele, jogadores, seriam capazes de proteger a humanidade de criaturas de outro mundo, mesmo ao custo de suas vidas. O pequeno Subaru assistia à transmissão com admiração, fazendo seus olhos praticamente brilharem. Ele pensou que Arasaka era definitivamente um verdadeiro herói, pois protegia as pessoas arriscando sua própria vida. Subaru disse em voz alta que achava esses jogadores incríveis. 5 anos atrás, uma energia mágica vermelha pairava no ar na forma de pequenos blocos. O enorme e terrível portão com barras estava cercado por energia vermelha brilhante e iluminado pelas chamas das tochas. De repente, portais de outro mundo começaram a aparecer em todo o globo. Uma infinidade de monstros ferozes atacaram os soldados armados. As criaturas hostis emergindo do portal tornavam as armas humanas comuns, como metralhadoras, inúteis, levando as pessoas a perderem a esperança. Mas um dia, eles conquistaram os portais de outro mundo. Foi o próprio Arasaka, que estava em um terno contra o fundo das chamas ardentes, segurando sua enorme e brilhante espada, cercado por outros jogadores cujas silhuetas podiam ser vistas ao fundo. Isso foi feito pelo escolhido que entrou na porta de desafio, que apareceu simultaneamente com o portal. Em outras palavras, isso foi feito pelo jogador. Entre as portas, havia ouro, prata e bronze, dependendo do rank. 3 silhuetas de jogadores apareceram contra o fundo de cada tipo de porta de acordo com o rank, do mais fraco ao mais forte. Entre eles, o mais alto era o ouro, cujo poder do jogador era muito superior aos demais. Protegendo a população, em troca, um jogador de rank ouro recebia alto status, honra e também uma enorme quantidade de dinheiro. Arasaka estava perto de uma enorme pilha de dinheiro com sua espada, olhando para frente com desdém contra o fundo dos caras aplaudindo. Tal jogador era considerado impecável, em outras palavras, um exemplo a ser seguido. A âncora de notícias dirigiu-se aos seus valiosos convidados. Ela perguntou que tipo de pessoa alguém deveria ser para se tornar um jogador assim. Arasaka colocou a mão no peito e olhou para a apresentadora. Ele disse que estar na porta do desafio os ensinou que tinham que escolher a pessoa cujo brilho da alma fosse o mais forte. Tega continuou a assistir à transmissão, inclinando ligeiramente a cabeça e sentado no sofá. Ele achou engraçado as palavras de Arasaka de que deve haver brilho na alma, e ele mesmo não parecia uma pessoa assim. Com um sorriso malicioso, Tega olhou para seu irmão e quis dirigir-se a ele. No entanto, no mesmo momento, seu rosto parecia assustado e franzido. Subaru olhou curioso para a luz. Uma porta de rank ouro apareceu diretamente em sua casa. Era a melhor porta que surgiu bem diante de seus olhos. Subaru olhou com admiração para a porta dourada de chamada. Ele continuou a assistir nesse momento a Arasaka, que estava sendo exibido na TV, pensou que, se também passasse por aquela porta, também se tornaria um jogador. Sentado no chão, tocou a porta dourada e estava prestes a abri-la. Sua mão já segurava a maçaneta. De repente, Tega correu para a porta dourada e empurrou seu irmão mais velho para o lado. Subaru foi jogado violentamente para o lado e caiu no chão com satisfação. Abrindo ligeiramente um olho, ele olhou para Tega e perguntou o que estava acontecendo. Subaru observou seu irmão segurando a maçaneta da porta dourada, encarando-o com um sorriso malicioso. Tega pediu desculpas ao irmão com ironia. Olhou sanguinário para Subaru e disse que a porta seria dele. Subaru correu em direção a Tega e estendeu a mão para tentar detê-lo. Com a mão estendida, ele se aproximou da porta dourada, que já estava próxima a Subaru. 3 anos depois, uma enorme plataforma com edifícios brancos. A borda da corda estava costurada como uma teia de aranha. Havia corda amarrada ao redor na forma de uma rede. O corpo de um Subaru meio morto e seminu pendia em uma teia que estava amarrada. Subaru tinha 18 anos. Uma pedra pesada estava voando em alta velocidade em direção a Subaru.
Ao ser atingido por uma pedra, Subaru fez uma careta de dor e fechou os olhos, gemendo levemente. 3 caras com sorrisos maliciosos zombavam de Subaru imobilizado e riam. Eles usavam o corpo de Subaru como alvo, jogando pedras nele e supostamente marcando pontos com base em certas partes do corpo, como em um jogo. 3 caras, liderados por um garoto de suéter com teia de aranha e cabelo azul, estavam próximos e observavam o corpo pendurado de Subaru. Eles tentavam acertá-lo na cabeça, já que, em seu jogo fictício, isso valeria 10 pontos. Subaru, suando, estava horrorizado pela desesperança de sua situação e olhou suplicante para os caras com lágrimas nos olhos. O garoto de cabelo azul levantou a mão até o rosto enquanto atrás dele o garoto de cachos roxos ria da situação. O garoto de suéter disse a Subaru para pelo menos tentar desviar das pedras. O garoto de camisa sorriu porque Subaru simplesmente não tinha habilidade de evasão. O garoto de cabelo azul, com um sorriso malicioso, levantou a mão que segurava uma pedra e estava prestes a jogá-la no corpo de Subaru. Subaru estava sendo intimidado novamente quando outra pessoa notou. O de cabelo azul, que estava prestes a jogar uma pedra, virou-se para o lado, e ao lado dele estava um garoto de camisa branca com a boca aberta. Taiga amadurecido chegou com uma camisa branca e uma camiseta amarela, acompanhado por uma garota pequena que o abraçava. Taiga franziu as sobrancelhas e olhou para frente com desprezo. Naquele dia, o irmão mais novo de Subaru, que uma vez derrubou sua porta dourada, voltou vivo. O rosto exausto de Subaru parecia triste e desapontado. Naquele dia, Taiga ensanguentado saiu da porta dourada. Com um sorriso malicioso, o jovem Taiga lançou seu olhar afiado para Subaru sentado no chão. Naquele dia, Taiga se tornou o jogador mais jovem do Japão. Taiga olhou com desprezo para Subaru pendurado na teia e chamou a cena de patética. Subaru espiou por baixo de sua longa franja com um rosto triste e manchado de lágrimas. Os 3 caras que intimidavam Subaru eram jogadores da classe de Brown. Taiga olhou para Subaru com ironia e um sorriso cínico, franzindo as sobrancelhas. Disse que estava farto de ser chamado de irmão mais novo, mesmo não sendo irmãos de sangue. Subaru espiou tristemente por baixo da franja e olhou para baixo, abatido. Taiga se aproximou dos jogadores da classe Brown e estendeu a mão para pegar a pedra deles. Ao pegar a pedra, sua mão se iluminou com uma chama brilhante, revelando sua habilidade. Acima do prédio, onde todos estavam, um enorme feixe de energia luminosa foi emitido. Os jogadores da classe Brown fecharam os olhos por causa da nuvem de poeira que surgiu com a energia. Subaru também parecia perdido em meio à nuvem de poeira crescente. Taiga assumiu uma posição de combate e usou sua habilidade de mão dourada, levantando a mão blindada dourada acima da cabeça. Os 3 jogadores da classe Brown, indignados, tentaram se defender do fogo ardente que os cercava. Eles estavam chocados e horrorizados com o que estava acontecendo. O rapaz de cabelo roxo percebeu que essa técnica era semelhante à técnica mortal da espada dourada de Arasaka. Imobilizado e amarrado, Subaru contorceu o rosto em desespero e continuou sentado. Alegre e encantado com sua força, Taiga balançou a mão dourada e avançou. Com um movimento poderoso, ele lançou a pedra em alta velocidade, incendiando tudo ao redor com a energia de Taiga. A pedra voava a uma velocidade incrível, passando pelo corpo amarrado de Subaru com uma poderosa energia. A pedra rasgou parte da teia e voou para o céu, brilhando como uma estrela. Ela voou tão longe que parecia uma nova estrela no céu, brilhando intensamente. Os jogadores da classe Brown ficaram surpresos com o que aconteceu, de bocas abertas e rostos espantados. O rapaz de cabelo vermelho notou que, após tal lançamento, as nuvens se dispersaram instantaneamente. O rapaz de cabelo azul franziu a testa e rangiu os dentes, percebendo que jogadores de rank ouro eram verdadeiros monstros. Subaru se urinou de medo, molhando as calças na frente de todos. Exausto e magro, Subaru pendia na teia com as calças molhadas, cabeça baixa, enquanto o rapaz notava. Taiga franziu as sobrancelhas e ergueu a cabeça. Em seguida, baixou a cabeça e sorriu maliciosamente. Taiga abraçou sua namorada e seguiu seu caminho, acenando para os rapazes. Disse aos jogadores da classe Brown que poderiam fazer o que quisessem com Subaru, até matá-lo.
Os três rapazes ficaram instantaneamente confusos e se entreolharam. Subaru, já cansado de ficar pendurado na teia, estava encharcado de suor e saliva, com a cabeça baixa. Todos os três rapazes levantaram a cabeça sarcasticamente, com sorrisos nos rostos, pensando no que fariam com o corpo de Subaru. Os passantes, um rapaz e uma garota, se voltaram para o bullying de Subaru e decidiram tirar uma foto. O corpo nu de Subaru estava deitado no chão, com seus pertences espalhados. Os passantes perceberam que esse era o rapaz que estava constantemente sendo intimidado e, desta vez, também sofreu nas mãos de um jogador. Notaram que Subaru e seu irmão eram completamente opostos em personalidade. Exausto e abatido, Subaru mal conseguia respirar no chão. A garota comentou que já teria se matado no lugar dele. Uma enorme casa de 2 andares com luzes acesas. Notícias sobre portais de outro mundo ecoavam. Na TV, o apresentador de terno preto apontava para um mapa da cidade onde os incidentes ocorreram. O apresentador anunciou que todos os portais em Kodo, Suijinami e Shinagawa foram destruídos. Tegra ergueu a mão com um olhar arrogante e passou pela audiência em uma jaqueta preta de terre. O apresentador anunciou que o jogador de rank ouro Tegra evitou 4 incidentes com portais de outro mundo. Em comemoração, uma garrafa de champanhe foi aberta. Tegra sentou-se a uma grande mesa com seus pais e comemorou sua vitória e sucesso. O pai de Tegra, segurando uma garrafa de álcool, estava muito feliz com o sucesso do filho, sentindo um orgulho imenso. A mãe de Tegra, com cabelos castanhos, ergueu sua taça de champanhe espumante. Comentou que Tegra ainda estava estudando, mas já sustentava os pais, parecendo um verdadeiro filho que apoia sua família. A mãe de Tegra disse que seu sangue corria nas veias dele e estava muito feliz com o nascimento do filho. Ela levantou a taça em direção ao pai de Tegra, que desviou o olhar e parecia insatisfeito. A mãe de Tegra comentou que o filho era diferente do garoto inútil que ele teve com a amante. O pai de Tegra apenas resmungou em resposta. Ao mesmo tempo, o pai de Subaru franziu as sobrancelhas e sorriu desdenhosamente. Perto da enorme casa de Tegra havia uma pequena cabana que parecia uma garagem. O pai de Tegra chamou seu outro filho de um erro da natureza. O espancado Subaru estava em seu armário, fazendo a lição de casa. Tegra ergueu a garrafa ao rosto e percebeu que estava vazia. Vestido com um roupão branco e segurando um maço de dinheiro, dirigiu-se à varanda. Subaru, com medo nos olhos, olhou de lado quando foi chamado de verme. Saiu de seu armário de madeira e respondeu. Tegra, arrogante, estendeu a mão com o dinheiro pela janela e olhou com desprezo para Subaru. Ordenou que Subaru fosse comprar refrigerante, dizendo que já havia acabado, e acrescentou que não deveria confundir as marcas. Amedrontado, Subaru ficou perto da porta do armário com medo nos olhos e olhou para Tegra. Disse que ainda precisava fazer a lição de casa, mas Tegra imediatamente o interrompeu, dizendo que era uma desculpa esfarrapada. Arrogante, Tegra olhou para o irmão mais velho e colocou a nota em sua testa. Disse que Subaru pertencia a ele pelo resto da vida e agora viveria em uma gaiola de insetos. Amassou a nota em uma bola e a jogou no rosto de Subaru, que apenas conseguiu tocar a bochecha e fechar os olhos. Tegra afirmou que Subaru não deveria nem pensar em fugir. Uma sacola roxa cheia de garrafas de refrigerante. Subaru estava muito perturbado com o que estava acontecendo. Ele caminhava com um pacote da loja pelo beco noturno, pensando que, com esse padrão de vida, não teria muitos anos livres. Ele se horrorizava com a perspectiva de sua vida e se lembrava do olhar desprezível de Tegra. Seus olhos se arregalavam ao pensar em sua posição na sociedade. Subaru refletia sobre as palavras de Tegra, que dizia que o resto de sua vida pertencia a ele. Aterrorizado com seu possível futuro, Subaru caminhava de cabeça baixa, imaginando como estaria em 10 anos. Seu corpo exausto e fraco estaria deitado na garagem, refugiando-se do calor escaldante. Ele sabia que morreria de calor no verão e de frio no inverno naquela armadilha. Imaginava-se trabalhando como dona de casa, realizando todas as tarefas domésticas, como cortar a grama, esfregar o chão e lavar roupas, até desmaiar, sendo repreendido pelos pais por ser inútil. Continuaria sendo tratado como um verme patético.
Com a mão no batente da porta, Subaru estava prestes a espiar para fora, mas então se imaginou velho, grisalho e cheio de acne, ainda obedecendo a Tegra e se curvando aos seus pés para buscar um refrigerante. Mesmo sendo velho e experiente, ainda olharia para as pessoas de baixo para cima. Ao despertar para a realidade, seu rosto mostrava preocupação e tristeza com seu futuro possível. Subaru percebeu que não queria essa vida para si. Ele jogou o pacote de refrigerante no chão, segurou a cabeça e entrou em pânico. Doía-lhe pensar por que tais eventos só aconteciam com ele. Ele desejava poder voltar ao dia em que estava na porta fria e quase abriu, não permitindo que ninguém se aproximasse daquela porta dourada brilhante. Subaru segurava o rosto em horror, mordendo os dentes de dor e sem saber o que fazer a seguir. Sentia que seria melhor morrer do que viver assim. 3 delinquentes de bronze se aproximaram por trás, um deles vestindo uma camisa azul e segurando uma espada. Eles cumprimentaram Subaru ironicamente, chamando-o de covarde. Com medo, Subaru se virou e reconheceu o valentão de boné que zombara dele. O delinquente de cabelo vermelho comentou ironicamente que era um encontro inesperado e infeliz para Subaru, dizendo que estavam exaustos após o confronto no portão. O valentão, de dentes à mostra e rosto ensanguentado, disse para Subaru imaginar que o que o tocará no portão deixará cicatrizes, notando que o bronze era muito doloroso. Ele tirou uma adaga e apontou para o rosto de Subaru, que estava apavorado. Ironicamente, pediu para Subaru sair com ele para aliviar o estresse. Subaru, de repente, se levantou e começou a correr na direção oposta. Os delinquentes observavam com um sorriso enquanto Subaru corria o mais rápido que podia, sabendo que não teria sucesso. O rapaz de camisa azul e boné colocou a mão no cinto e riu do fato de Subaru tentar escapar. O rapaz com a adaga colocou a mão na cabeça, mostrando os dentes, pois sentia muita dor. Outro rapaz, de moletom laranja, perguntou se deveriam ir ao hospital primeiro. Com o rosto ensanguentado, ele olhou ironicamente para Subaru fugindo. Ele sugeriu que lidassem com Subaru primeiro, com o consentimento do irmão mais novo, Tega. Subaru, de terno verde, corria o mais rápido que podia, sem olhar para trás e aterrorizado. Os delinquentes o alcançaram instantaneamente e correram ao seu lado, zombando com caretas. O rapaz de cabelo vermelho segurava o rosto, dizendo que Subaru enfrentaria a morte inevitável. O rapaz de moletom laranja corria ao lado, gritando para Subaru se esforçar mais. O rapaz de boné agitava a lâmina no ar, que cortou as costas de Subaru, fazendo imediatamente agarrar o rosto e gritar de dor. Subaru percebeu que estava ferido. Os 3 delinquentes de bronze corriam ao lado, olhando sedentos de sangue para sua presa. Subaru sabia que queriam matá-lo, e não queria esse destino. Foi atacado por trás com uma lâmina afiada e gritou de dor, coberto de sangue. Subaru, ferido, tentou escapar, segurando a mão machucada. Não queria ser morto. Seu rosto mostrava desespero, chorando ao perceber sua situação patética e sem escolha. O rapaz de boné correu ao lado de Subaru e segurou sua mão, dizendo que aquele lugar era adequado. O rapaz de boné empurrou o corpo ferido para um espaço estreito, onde Subaru ficou deitado, tentando cobrir o rosto. Subaru, deitado de frente para a parede, apoiando-se em um braço, virou-se e viu os delinquentes de bronze, que cortaram sua mão e mais. Os delinquentes ficaram sobre Subaru, preparando-se para zombar ainda mais. Um soco atingiu o rosto de Subaru, fazendo-se contorcer. Ele levantou o braço ferido, tentando se defender e parar os agressores. Antes que pudesse terminar suas palavras, um chute forte do rapaz de moletom laranja acertou seu rosto. Subaru se cobriu dos golpes com as mãos, pedindo chorosamente que parassem de bater nele. Mergulhado em pensamentos, percebeu que poderia morrer e estava com muita dor. Queria morrer e não sofrer mais. Subaru, ensanguentado e quase inconsciente, jazia no chão frio. Os delinquentes ficaram um pouco surpresos com o que fizeram. Com um sorriso malicioso, o rapaz de boné sugeriu acabar com Subaru usando sua habilidade. Com a língua para fora, ele levantou a mão, que se iluminou com uma chama brilhante, a habilidade da rosa explosiva vermelha. Subaru, meio morto no concreto frio, era zombado pelos delinquentes que decidiram matá-lo.
Subaru implorou por sua vida. O rapaz de boné sorriu sanguinário e acendeu uma luz flamejante em sua mão, dizendo que era hora de acabar com o covarde. Blocos de energia vermelha apareceram no ar. O rapaz de moletom laranja olhou com desagrado para os eventos incompreensíveis. Uma porta de bronze surgiu no lugar do rapaz de moletom laranja, fazendo o rapaz de boné ficar chocado, com a mão levantada. Subaru, espancado e com hematomas, também notou a porta que apareceu de repente. O rapaz com o boné abaixou a mão levemente, com uma expressão de espanto. Ele tentou chamar seu amigo Konezaki. A porta de bronze simplesmente cortou o corpo do rapaz ao meio. Todos olharam para a porta ensanguentada que havia matado o rapaz de jaqueta laranja. O rosto marcado pelo garoto de cabelo vermelho estava perplexo. Um rapaz de cabelo azul longo olhou horrorizado por baixo de sua franja. Eles observaram enquanto a porta de bronze aparecia e cortava seu amigo ao meio. A porta mágica de bronze com 5 estrelas estava coberta de sangue. Subaru encontrou forças para se levantar e observar melhor a porta. A porta começou a rachar, deixando visíveis raios de luz brilhante. De repente, transformou-se em uma porta prateada com 5 estrelas. O rapaz de cabelo azul mostrou os dentes e olhou apavorado ao ver a porta prateada. No mesmo instante, a porta tornou-se dourada, brilhando intensamente. Com raiva, o garoto de cabelo vermelho franziu a testa ao ver a porta dourada. Subaru, todo machucado e inchado, manteve o olhar fixo na porta. Ele se apoiou com as 2 mãos e olhou para a porta dourada à sua frente, cuja maçaneta estava voltada para ele. A porta dourada era muito bonita e emanava uma energia radiante. Subaru olhou com admiração por baixo da franja. A porta dourada começou a rachar novamente, claramente regenerando-se em outro nível. De repente, transformou-se em uma porta arco-íris. Subaru ficou perplexo com o que estava acontecendo, com uma expressão confusa no rosto. Era uma porta arco-íris. O garoto raivoso com o rosto ensanguentado mostrou os dentes e olhou para a porta arco-íris. Ele não entendia de onde vinha aquela cor, pois nada era melhor que uma porta dourada. Um rapaz de suéter preto com padrão de teia de aranha ao lado dele disse que, se necessário, eles entrariam por essa porta. Subaru pensou que seria bom voltar atrás. A porta arco-íris emanava ainda mais luz e energia. Os rapazes de nível bronze perceberam que não havia maçaneta na porta, mas que ela estava do outro lado, no lado de Subaru. Os 2 bandidos perceberam horrorizados que a porta só poderia ser aberta por Subaru, a quem consideravam um verme. O rapaz com o boné claramente não pretendia deixar Subaru passar pela porta e estava preparando seu plano traiçoeiro. Desta vez, Subaru estendeu a mão para a maçaneta da porta e estava prestes a abri-la. Ele sentiu que desta vez deveria definitivamente abrir a porta. Todo machucado e ensanguentado, Subaru olhou para a porta arco-íris como se fosse a última chance de sua vida. Os bandidos de nível bronze olharam para Subaru com raiva e perceberam que ele estava prestes a entrar. O rapaz furioso com o boné abriu a boca e gritou que Subaru não estava brincando. Com suas últimas forças, Subaru manteve a cabeça erguida e olhou para a porta. O rapaz com o boné gritou que iria matar Subaru. Esse momento aconteceu com Subaru pela 2ª vez. Ele se lembrou do dia em que a porta dourada apareceu pela primeira vez à sua frente naquele quarto. Ele sentiu que aquele erro não poderia se repetir. O rapaz furioso com o boné agitou as mãos e dirigiu um jato de fogo diretamente para Subaru. O corpo de Subaru foi lançado para a frente com a explosão. O ataque foi tão violento que a perna de Subaru foi arrancada. Com tanta dor, o ensanguentado Subaru começou a gritar para o céu. Ele se lembrou do momento em que seu corpo magro pendia em uma teia de aranha e era zombado. Quando caiu da teia, ficou deitado no chão, cercado por seus pertences espalhados. Ele se lembrou do sorriso desprezível e arrogante de Tega. Todos o consideravam um verme patético. Subaru encontrou forças e ficou furioso, franzindo a testa, decidido a não perder sua chance. Ele entendeu que desta vez a porta seria dele. Os bandidos de nível bronze observavam com fúria. Chamavam-no de diferentes nomes e xingamentos. Ensanguentado e sem uma perna, Subaru rastejou até a porta arco-íris.
Ele não ia desistir dessa porta e estava disposto a lutar por ela a qualquer custo, mesmo que fosse sua vida. A porta arco-íris estava quase fechada. Um momento depois, ela se fechou, impedindo a entrada de outras pessoas. Subaru lembrou-se de como, naquele exato momento, diante da porta dourada, seu irmãozinho o empurrou. Desta vez, ele iria reivindicar seu verdadeiro propósito. Um enorme punho dourado agitava-se no ar. Era poder. Tega estava sentado ao lado de sua namorada, bebendo vinho tinto. Era status. Arasaka aparecia na TV. Era honra. Um monte de cédulas estava empilhado. Era dinheiro. Isso era tudo que Subaru deveria ter alcançado. O exausto Subaru mal conseguiu rastejar para dentro daquele espaço e deitou-se exausto. Exausto e ferido, Subaru deitou-se no chão, apoiando-se com os olhos fechados. Ele precisava recuperar tudo o que havia perdido. Acima do corpo de Subaru, uma janela retangular azul brilhava em um espaço colorido de arco-íris. Apareceu uma notificação: "Bem-vindo, Subaru." Subaru já estava deitado exausto e não se movia, descansando a cabeça em seu braço ferido. Uma perna peluda roxa apareceu em frente à sua cabeça. Era uma perna peluda com garras, localizada bem ao lado da cabeça do imobilizado Subaru. Apareceu uma notificação: "Vamos começar o desafio do arco-íris." Diante de Subaru estava um monstro roxo com dentes afiados e uma capa rasgada em forma de saco de batatas, que parecia ser um holograma. Esse monstro sorria maliciosamente, abrindo sua boca aterrorizante cheia de dentes. O monstro agarrou a cabeça de Subaru, que já estava inconsciente com os olhos fechados. A partir daquele dia, a história de Subaru começou. Subaru estava deitado de bruços, com o rosto no chão, e um monstro de camiseta marrom longa se aproximou dele. O monstro trouxe seu dedo com uma unha longa e afiada até a cabeça de Subaru. O monstro enfiou o dedo na cabeça de Subaru. Ele permaneceu com o dedo na cabeça de Subaru, e relâmpagos brancos apareceram ao redor. Apareceu uma notificação: "Atualização do sistema. Danos no corpo estão sendo regenerados. Miopia eliminada." O monstro mostrou os dentes em um sorriso e continuou a manter o dedo na cabeça de Subaru. Apareceu uma notificação: 7 segundos até as pernas serem completamente regeneradas. 6, 5. O coração vermelho começou a bater de repente. Apareceu uma notificação: coração e pulmões voltaram à vida. Subaru abriu os olhos de repente. Curvado de dor, gritou a plenos pulmões, com pequenas lágrimas nos olhos. Ele recobrou os sentidos e olhou para frente, em choque. Diante do Subaru chocado, o monstro do arco-íris interferente sentou-se e sorriu amplamente, mostrando os dentes. Subaru recuou bruscamente de medo e gritou. O monstro levantou-se, virou-se e caminhou para o lado. Subaru virou a cabeça de um lado para o outro, observando o ambiente. O monstro se aproximou de seu trono. Subaru lembrou-se do que aconteceu e como ele rastejou até a porta arco-íris. Subaru percebeu o que havia atrás da porta arco-íris e pensou que era realmente como o quarto por trás da porta deveria ser. O monstro sentou-se no trono e mostrou os dentes em desagrado, apoiando a cabeça na mão. Arasaka estava sentado a uma mesa no estúdio. Uma garota de camisa rosa estava ao seu lado. Ela perguntou a Arasaka o que havia atrás da porta. Arasaka sorriu levemente e a olhou. Ele respondeu que tudo em seu espaço era feito de ouro e o lugar parecia um castelo medieval, acrescentando que parecia ser a residência do dono. A garota olhou surpresa para Arasaka, perguntando o que ele queria dizer com dono. Um cavaleiro, envolto em armadura dourada e com uma espada dourada brilhante, estava no meio do salão. Arasaka disse que atrás de cada porta há um dono do espaço e o futuro jogador terá que encontrá-lo e aceitar o desafio. Subaru estava de joelhos no chão branco, com a porta arco-íris atrás dele, na sua frente, o monstro sentado no trono. Subaru notou que não conseguia ver nada além do monstro. O monstro estava no trono, sorrindo desagradavelmente e jogando uma perna sobre o trono, apoiando a cabeça na mão. Subaru pensou que aquele era o dono. Nervoso, Subaru mostrou os dentes e arregalou os olhos, levando os dedos aos lábios.
Subaru pensou no que aconteceria. Arasaka olhou seriamente para frente. Ele disse que o dono era um cavaleiro em armadura dourada. O cavaleiro emitia uma luz amarela brilhante. Com uma espada dourada em uma mão e um escudo dourado na outra, Arasaka se posicionou à frente do cavaleiro, segurando a espada para o lado. Ele disse que o cavaleiro o reconheceu após ser ferido pela espada e que então recebeu parte de seu poder. Arasaka fechou os olhos e sorriu levemente enquanto uma espada dourada aparecia em sua mão. Ele acrescentou que recebeu parte do poder na forma daquela espada. Subaru olhou para baixo, sem entender. Subaru pensou que o desafio era dar um golpe no dono. Confuso, ele olhou para o monstro, pensando que deveria golpeá-lo. Sentado de joelhos no vazio infinito do chão branco, Subaru viu o monstro no trono. Ele concluiu que precisava golpear o monstro óbvio. O monstro suspirou pesadamente, insatisfeito. Subaru sorriu nervosamente e olhou atentamente para o monstro, que então se virou para ele. Subaru não esperava que o monstro falasse, mostrando medo e pânico em seu rosto. Subaru não entendia como o monstro podia falar. O monstro coçou a parte de trás da cabeça com o dedo e perguntou a Subaru quanto tempo ele pretendia ficar sentado, já que seu corpo deveria estar completamente curado, e sarcasticamente disse que Subaru também estava com danos cerebrais. Confuso, Subaru disse que achava que seu cérebro estava bem e pensou que o monstro era muito bom em falar. Sentado no trono, o monstro levantou uma mão. Subaru hesitou, sem saber o que fazer. O monstro disse a Subaru para não hesitar e começar a agir, aceitando rapidamente seu desafio, e acrescentou que lhe disse para golpeá-lo, prometendo conceder poder a Subaru. Muito assustado com o que estava acontecendo, Subaru perguntou ao monstro quem ele era. Subaru abriu os braços em confusão, de pé diante do monstro, dizendo que só tinha ouvido falar de portas de ouro, prata e bronze, nunca de arco-íris. O monstro mostrou os dentes e gritou para Subaru porque ele se importava. O monstro acenou com a mão em direção a Subaru, um poderoso golpe cortando o ar ao seu lado. Subaru, de joelhos, cobriu a cabeça com as mãos. Uma explosão poderosa ocorreu ao lado de Subaru, envolvendo o ambiente em nuvens de fumaça e poeira. Superado pelo medo, Subaru arregalou os olhos e nuvens de fumaça subiram ao seu redor. Ele olhou para trás, assustado, pensando que não poderia ser atingido. O monstro bateu com os dedos no trono, ficando subitamente furioso e inclinando-se ligeiramente em direção a Subaru, apoiando as mãos no trono. O monstro disse a Subaru para fazer algo e acrescentou que queria terminar com ele e ir dormir. O cabelo de Subaru foi soprando para o lado e ele fechou os olhos, mostrando os dentes com o grito do monstro. Tremendo de medo, Subaru disse que não conseguia ficar de pé porque suas pernas estavam tremendo. Surpreso, o monstro inclinou-se em direção a Subaru e não esperava tal resposta. Ele pegou a cabeça com a mão e a abaixou ligeiramente, sem entender por que, de todos, escolheram Subaru e disse que nada poderia ser feito sobre isso. Mostrando os dentes em desagrado, o monstro acenou com a palma para baixo. Uma arma vermelha apareceu na frente de Subaru, que se assustou e inclinou-se bruscamente para trás, olhando chocado para cima. Várias armas vermelhas pairavam sobre Subaru, que entrou em pânico e começou a gritar de medo. O monstro mostrou os dentes, claramente insatisfeito. Diversos tipos de armas estavam cravados no chão ao redor de Subaru, que sentou-se segurando a cabeça. O monstro estendeu a mão, apontando para a arma e emitindo uma aura arco-íris. O monstro disse a Subaru que, se estava com medo, usasse aquela arma e, se não funcionasse ali, procurasse outro lugar, acrescentando que ele deveria apenas se virar e ir embora. A porta arco-íris brilhou ligeiramente atrás de Subaru. Subaru continuava a segurar a cabeça com as mãos, olhando para o chão. Ele abriu ligeiramente a boca e arregalou os olhos, pensando se deveria atacar o monstro. A criatura exibia seus dentes e cruzava as pernas, emanando uma aura brilhante de arco-íris. Com lágrimas nos olhos, Subaru olhou para a porta, ponderando sobre voltar à sua vida antiga. Lentamente, ele tentou se levantar, mas suas pernas tremiam. Subaru começou a se mover em direção à porta, mas caiu de joelhos diante dela, segurando a maçaneta. O monstro perguntou se ele estava falando sério.
Subaru olhou para a porta em horror, com a boca aberta. O monstro disse que se Subaru não quisesse poder, não teria aberto a porta. Subaru pensou que o monstro estava certo, mas ele estava com medo e o monstro não entenderia isso, assim como ninguém mais com poder. Segurando a maçaneta da porta, Subaru não sabia o que fazer, lembrando-se de como era tratado como um verme. Tega olhou para o lado com pena e chamou Subaru de verme. 3 rapazes zombavam de Subaru, chamando-o de verme. Rostos assustadores com olhos negros e um sorriso largo olhavam para Subaru com desdém, chamando-o de verme. O monstro, com as pernas cruzadas, disse a Subaru que, se fosse para continuar assim, que vivesse rastejando. Subaru chorava, levantando o olhar com lágrimas nos olhos. O monstro afirmou que Subaru veria seu reflexo na porta, onde ele estava velho e grisalho, carregando a responsabilidade por suas escolhas. Com lágrimas e ranhos correndo, Subaru socou seu reflexo na porta. O monstro inclinou-se ligeiramente para a frente, mostrando os dentes. Subaru pediu para que ele parasse. Com uma mão apoiada na porta, Subaru continuava a pedir para que o monstro parasse, batendo na porta e gritando para que aquilo acabasse. Ele virou-se levemente e olhou para o monstro, dizendo que era fácil para eles dizerem isso. O monstro sorriu amplamente e alegremente. Subaru fechou os punhos e perguntou-se: quando se tem poder, pode-se fazer o que quiser e chamar os outros de patéticos. O monstro riu maliciosamente e gritou para Subaru que, claro, podia fazer tudo isso. Subaru continuava a chorar, gritando para o monstro parar de mexer com ele. Lembrou-se de estar deitado no chão, cobrindo-se com as mãos, e disse que doía ser espancado e não ser tratado como uma pessoa. Subaru levantou a cabeça e os braços, gritando porque ninguém entendia isso. O monstro continuava a rir, dizendo que Subaru estava louco. Subaru olhou para o monstro com raiva, dizendo para ele calar a boca e chamando-o de monstro. Avançou bruscamente em direção ao monstro, que cobriu a boca, surpreso. Subaru fechou o punho e avançou, dizendo ao monstro para lhe dar poder. O monstro exibiu um sorriso largo e Subaru acertou seu rosto. O monstro levantou-se do trono, sorrindo. Subaru manteve o punho cerrado. O monstro elogiou Subaru pelo golpe, dizendo que foi motivado pelo ódio e que nunca tinha visto tanta fúria em seus olhos. Colocou a mão no ombro de Subaru, dizendo que ele lhe servia. Então, mordeu o ombro de Subaru, que gritou de dor, com uma aura vermelha emanando deles. Relâmpagos vermelhos apareceram no rosto de Subaru, que pensou que o monstro ainda o mataria. Então, Subaru mordeu o ombro do monstro, pensando que obteria o poder por conta própria. O monstro não esperava tal reação e Subaru continuou a morder seu ombro. O monstro disse que Subaru era muito divertido e que o serviria. Subaru não soltou a mordida, surpreso com o que ouviu. Ambos estavam cobertos por uma luz de arco-íris e relâmpagos de arco-íris. Subaru desmaiou, com uma notificação do sistema aparecendo, confirmando a conclusão do chamado e restaurando o corpo do jogador. O monstro, com um leve sorriso, disse que se viriam novamente. Subaru permanecia inconsciente, com relâmpagos de arco-íris emanando dele. O monstro relembrou que Subaru queria saber quem ele era. O monstro sorriu amplamente e disse Vanquish. Ele abriu os braços para os lados, irradiando uma luz arco-íris, e afirmou que seu nome era Vanquish. Vanquish elogiou Subaru e, rindo alegremente, começou a se dissolver no ar, liberando pó arco-íris. Quando quase desapareceu, apenas sua mão com garras afiadas ainda era visível. Uma notificação do sistema apareceu, convocação concluída. Subaru se tornou um jogador. Nível 1. Vampiro, verdadeiro ancestral. Habilidades de Vanquish aceitas. Subaru abriu os olhos, parecendo cansado, e repetiu o nome Vanquish. Uma notificação do sistema apareceu novamente, habilidade adquirida. Manipulação de sangue nível 1. Bônus de habilidade arco-íris. Comprando bônus adicionais. Passos antes dos olhos nível 1. Ódio da luminosidade nível 1. Paciente do sangue nível 1. Os olhos de Subaru ficaram com cores de arco-íris. Outra notificação do sistema surgiu,
O mundo vazio do desafio deixa de existir. Subaru estava deitado no chão, olhando para cima, confuso. Ele não entendia o que estava acontecendo. Uma nova notificação apareceu: jogador, saia da sala em 30 segundos. Uma enorme rachadura apareceu no chão. Subaru ainda estava deitado, percebendo que a superfície estava se deteriorando. A área atrás da porta arco-íris praticamente desapareceu. Subaru disse que ainda não conseguia se mover. A porta começou a cair no vazio, e Subaru estendeu a mão em direção a ela. A superfície colapsou sob ele, que começou a cair em um vazio negro. Subaru caiu em uma escuridão desconhecida, de onde emanava uma leve luz. A porta arco-íris começou a se fragmentar. 2 garotos observaram enquanto ela se destruía. Um deles, de boné, comentou que a porta colapsou. O outro, de cabelo azul, ficou surpreso. Ambos estavam irritados com o que estava acontecendo. O garoto de cabelo azul disse que, se a porta desapareceu assim, Subaru falhou no desafio e morreu. O garoto de boné cerrou os dentes e franziu a testa, dizendo que era a pior coisa que poderia acontecer. Com a porta arco-íris quase desaparecendo, o garoto de boné segurou a cabeça com a mão, enquanto o garoto de cabelo azul olhava triste para o lado. De repente, os dois se voltaram para a porta e ficaram surpresos ao ver Subaru emergir do pequeno espaço arco-íris. O garoto de boné cerrou os dentes, e o de cabelo azul abriu a boca e os olhos. Subaru estava de pé, com os olhos arregalados, enquanto fragmentos da porta arco-íris voavam ao seu redor. Os 2 garotos não esperavam ver Subaru e ficaram surpresos. O garoto de boné franziu a testa e mostrou os dentes. Subaru se abaixou um pouco e abriu os braços, sorrindo levemente. Fragmentos arco-íris voavam ao redor de Subaru. Alguns dos garotos disseram que Subaru agora era um jogador. Subaru olhou para eles com os olhos arco-íris. Os 2 valentões, olhando com raiva para Subaru, gritaram seu nome. O garoto de cabelo preto, confuso, estava de joelhos e olhou surpreso quando um dos valentões perguntou se ele também havia se tornado um jogador. Com os olhos baixos e olhando fixamente para um ponto, Subaru tentava entender o que estava acontecendo. Levantando-se, ele ficou em frente a 2 garotos armados e colocou a mão no peito, lembrando-se de que havia acabado de receber poder de Vanquish. Um golpe de espada apareceu na frente de seu rosto. O garoto de cabelo vermelho avançou e atacou Subaru, que conseguiu recuar. Parando, o valentão cerrou os dentes e mostrou as presas. Subaru levantou as mãos enquanto o garoto de cabelo vermelho apontava a lâmina para ele, pedindo que parasse. O valentão, de forma rude, mandou Subaru calar a boca e perguntou como ele ousava entrar naquela porta. Subaru, com medo, perguntou o que ele queria dizer, pensando que aquela porta definitivamente era destinada a ele. O garoto de cabelo vermelho, com ódio no olhar, atacou novamente, dizendo que Subaru devia morrer. Com os olhos escuros arregalados de medo, Subaru recuou. Um momento depois, as íris de seus olhos começaram a brilhar com todas as cores do arco-íris. Ele viu o golpe do valentão em câmera lenta. Observando a espada passar ao lado de sua cabeça, Subaru tentou entender o que estava acontecendo, percebendo que podia ver literalmente tudo. O valentão atacou novamente, mas Subaru se abaixou e a lâmina passou por cima dele. O garoto de cabelo vermelho olhou surpreso para Subaru, que então percebeu que estava vendo tudo em câmera lenta. Apertando o cabo da espada, o valentão cerrou os dentes e atacou novamente. Subaru pensou que aquele garoto também devia ser um jogador. Sem muito esforço, ele desviou da espada, percebendo que seu oponente era muito mais rápido que as pessoas normais. Ele via todos os movimentos do valentão antecipadamente, como se cada trajeto da espada estivesse claramente delineado. Subaru desviou de todos os ataques rápidos, percebendo que podia ver todos claramente. Um garoto de cabelo cinza com franja sobre um olho assistia à luta com a boca aberta, surpreso com o que estava acontecendo. O valentão de cabelo vermelho, com raiva, xingou alto e atacou novamente, olhando diretamente para Subaru, que desviava dos ataques com uma expressão inexpressiva. Em um momento, Subaru segurou a mão do valentão, interrompendo o fluxo de golpes, e pediu para que ele parasse.
O valentão, furioso, mandou Subaru calar a boca e perguntou quem ele pensava que era para segurar sua mão. Subaru, tremendo de medo, soltou a mão do valentão e pediu desculpas com a voz trêmula. O valentão então avançou com a perna. Golpeando, ele acertou Subaru no estômago com toda a sua força. Levantando o punho sobre ele, o valentão abriu a boca e gritou que ele era fraco. Cerrando os dentes, o garoto de cabelo preto se moveu para o lado, e o golpe do valentão atingiu a parede. Seu punho brilhou em laranja e ele acertou o rosto do garoto que tentava escapar. Segurando a bochecha machucada, Subaru gritou de dor. Tocando seu rosto, ele olhou para baixo e ficou surpreso por não haver nenhum arranhão. Seus olhos se arregalaram de surpresa, e a janela do sistema se refletiu neles. 2 barras de HP e MP apareceram na sua frente, e o sistema notificou que o indicador de HP representava sua vitalidade, e agora estava em 155 de 173. O garoto olhou para o holograma azul com surpresa. O sistema avisou que, se o indicador chegasse a 0, ele não poderia lutar, então precisava tentar aguentar sem sofrer danos. Ele se perguntou se isso era um guia do jogador. Subaru olhou para o status de seu HP e MP. O que estava acontecendo diante de seus olhos mudou. Um mapa da área apareceu no canto, uma seta com a distância para as pessoas marcada acima das cabeças dos valentões. Ele percebeu que essa era uma área que só o jogador podia ver. Ele olhou para o punho cerrado do valentão de cabelo vermelho, tocando seu rosto machucado. Subaru sorriu, pensando que agora estava claro porque ele não sentiu dor após o golpe. Ele percebeu que agora tinha realmente se tornado um jogador. O garoto de cabelo vermelho olhou para ele com dentes cerrados e se perguntou se o efeito do golpe foi realmente 0. Franzindo a testa, ele se virou para seu camarada, que apontava para Subaru com um dedo trêmulo. Ele disse a Savatari que achava que o garoto agora também via o menu e lutava com ele. O garoto de cabelo cinza congelou com o dedo indicador esticado quando Savatari veio silenciá-lo. O valentão lembrou de como de manhã eles zombaram de um garoto acorrentado com uma teia. Ele comentou rudemente que Subaru urinou nas calças naquela manhã, e tudo continuava igual. Savatari ativou sua habilidade chamada Rosa Vermelha. Abrindo a boca, ele rugiu alto, e uma bola de fogo apareceu em sua palma. Agitando o ar, ele lançou-a bruscamente em direção a Subaru. Quando a bola de fogo se aproximou dele, o garoto percebeu que essa era a habilidade do valentão. Ele observou enquanto o fogo se aproximava cada vez mais. Savatari observou enquanto, um momento depois, houve uma enorme explosão. Iluminado pela luz de sua própria chama, ele sorriu, notando que o garoto estava acabado. De repente, seus olhos se arregalaram e ele tremeu. Fumaça acre começou a subir no ar. Entre ela estava Subaru com dentes cerrados, que colocou as mãos para frente, cobrindo seu corpo. Ele estreitou os olhos e esfregou as escoriações no rosto, notando que ardia muito. Ele pensou que após esse ataque, ele definitivamente morreria. Ele olhou para a barra de HP, que havia caído para 121 unidades. Ele fez uma anotação mental de que sua saúde havia diminuído significativamente, e ele não podia sofrer muitos golpes. Baixando as mãos, Savatari olhou para ele com um olhar atordoado e dentes cerrados, notando que isso simplesmente não poderia acontecer. Ele pensou que o efeito de sua rosa vermelha deveria despedaçar o carro. O valentão olhou para o garoto, que, cobrindo os olhos, esfregava suas escoriações. Savatari pensava que, se Subaru podia suportar tais golpes, qual seria seu nível de dano? O garoto de cabelo cinza olhou para seu amigo e chamou-o pelo nome. Ele perguntou se seu amigo achava que seria melhor se fossem embora agora. Ele acrescentou que Subaru entrou naquela porta estranha, e eles não sabem se ele é mais forte e mais incrível que ouro. Savatari cerrou os dentes enquanto as veias em sua testa começavam a pulsar. Ele xingou alto seu amigo, dizendo-lhe para usar o cérebro. O garoto de cabelo vermelho olhou para Subaru, que continuava tocando suas escoriações. Ele disse alto que agora era sua hora, e se o nível daquele garoto aumentasse, eles definitivamente não conseguiriam lidar com ele. Olhando para Subaru com um olhar de ódio, Savatari pegou sua espada novamente. Ele afirmou que eles tinham que pará-lo,
e então seu primeiro dia como jogador seria o último. Subaru olhou para como Savatari, segurando a espada na sua frente, estava conversando com seu camarada. Ele pensou que estavam planejando algo agora. Esfregando a cabeça, ele olhou para o lado. O garoto pensou que agora ele ainda deveria ter uma chance de escapar. De repente, cordas escuras foram direcionadas para ele. Subaru olhou para os valentões surpreso enquanto as cordas envolviam seu corpo. Tentando se libertar, Subaru lembrou que de maneira semelhante ele foi acorrentado à parede pela manhã. Ele pensou que eram os mesmos fios. Inclinando-se para frente, o valentão de cabelo cinza tocou as mãos no chão, ativando sua habilidade, e fios cinzentos começaram a sair das pontas de seus dedos. Cerrando os dentes, Subaru se mexeu em diferentes direções. No entanto, ele percebeu que esses fios não podiam ser facilmente quebrados. Segurando a espada firmemente em suas mãos, Savatari decolou e correu em direção ao garoto imobilizado. Com a boca aberta, ele gritou alto que Subaru iria morrer. Subaru, ainda tentando se libertar, olhou para o valentão que se aproximava. Ele pensou que suas chances eram ruins e de repente lembrou que ele também deveria ter alguma habilidade. Olhando para o agressor com olhos assustados, ele mentalmente ativou a habilidade. Ele cerrou os dentes quando a espada afiada estava muito próxima e pensou que não sabia como usar sua habilidade. Ele ouviu o som de um golpe e subsequentemente o sangue jorrando. Nesse momento, Subaru fechou os olhos e algo vermelho estava saindo de sua cabeça. Ele abriu os olhos e olhou para isso. O garoto ficou surpreso ao ver como a espada do valentão foi mantida no ar por 2 lâminas de sangue. Subaru tinha inúmeras lâminas de sangue saindo de seu corpo, uma das quais perfurou o estômago de Savatari. Com a boca aberta, o valentão começou a tossir sangue. O espaço atrás de Subaru começou a brilhar em vermelho e uma mão roxa com garras emergiu dele. A voz disse que sua habilidade era a manipulação de sangue. Virando-se, Subaru perguntou alto se era Vanquish. Enquanto Savatari congelava de dor, o garoto virou-se para a voz. Vanquish notou que ele era muito problemático e disse que iria apenas mostrar como usar sua habilidade uma vez. Subaru olhou para o boné do valentão, que estava preso em uma de suas lâminas. Vanquish disse que a manipulação do sangue controla a sua condição por 10 segundos e que agora ela se transformou em lâminas. Subaru levantou-se do chão, olhando surpreso para as lâminas em seu corpo. Vanquish mencionou que da próxima vez ele deveria escolher a condição do sangue por si mesmo. Quando a lâmina foi retirada do estômago de Savatari, sangue jorrou de sua ferida em todas as direções. As lâminas começaram a se dissolver e gotas de sangue caíram no chão. Vanquish perguntou se isso era realmente ótimo. Ele disse que agora Subaru pode usar todo o seu ódio. Ao ouvir o nome Vanquish, Subaru olhou surpreso na direção de onde a voz veio. Um momento depois, a ponta de uma espada apareceu bem ao lado de sua córnea. Subaru moveu a cabeça rapidamente para o lado e o ataque de Savatari errou. O valentão furioso avançou novamente e xingou alto o rapaz, chamando-o de verme. Correndo para trás, Subaru olhou para ele com olhos assustados, surpreso que esse sujeito ainda continuasse a persegui-lo. Ele perguntou indignado por que ele continuava a fazer isso. Savatari começou a tossir sangue novamente e então ordenou que o verme calasse a boca. Com uma expressão frenética, ele continuou a tossir sangue e as veias em sua testa e bochechas começaram a inchar. Ele gritou que Subaru interceptou a porta e que também era culpa dele que Kunizaki morreu. Ele gritou que Subaru era responsável por sua morte. Confusão apareceu no rosto de Subaru e um de seus olhos brilhou com um arco-íris. Ele perguntou do que ele estava falando, notando que foi Kunizaki quem quis matá-lo. Savatari apontou o dedo para o rapaz e começou a rir alto. Ele disse alto que era ele quem tinha que morrer, notando que ninguém perceberia seu desaparecimento deste mundo e que isso não seria uma perda para ninguém. Subaru olhou para Savatari com um rosto sombrio, que apontou o dedo para ele e disse que ninguém precisava dele. Subaru olhou para baixo e franziu a testa e, depois de um momento, fechou os olhos. O rapaz com olhos brilhantes de cores diferentes olhou furioso para o agressor e apertou os dentes quando as palavras de Vanquish foram ouvidas em sua cabeça, dizendo que ele deveria usar todo o seu ódio. Subaru gritou,
mandando o valentão parar de falar todas essas besteiras. Após um momento, ele começou a brilhar intensamente com todas as cores do arco-íris. Com um grito alto, Savatari brandiu sua espada e avançou em direção ao rapaz. Subaru, apertando os dentes com força, apontou o punho para o valentão. A lâmina se aproximava rapidamente dele. Subaru continuou a balançar com uma expressão furiosa. Acertando a espada com o punho, ele quebrou a lâmina em pedaços. Enquanto Savatari olhava para sua arma com confusão, Subaru avançou novamente. Com seu punho, ele rapidamente acertou seu oponente bem no rosto. O rapaz de cabelo vermelho começou a cair e Subaru fechou sua outra mão em um punho. Apertando os dentes, ele brilhava com uma luz arco-íris e olhava para seu agressor com um rosto cheio de ódio. Quando ele o atingiu com um golpe, o corpo de Savatari bateu na superfície e voou para cima. Inconsciente, o valentão escovou a parede do prédio com seu corpo. Da onda de choque, seu corpo continuou a voar rapidamente para cima. Savatari já havia subido quase até o telhado do prédio. Levantando a cabeça, o rapaz de cabelos grisalhos e com teias de aranha na camiseta olhou para o corpo de seu amigo. Ele olhou para Savatari com medo enquanto ele caía no chão com um estrondo alto. Apertando os dentes e tremendo de medo, ele olhou para Subaru. O rapaz ficou com uma expressão sombria, apertando a mão em um punho, e uma luz arco-íris brilhava ao redor de seu corpo. O valentão de cabelo grisalho olhou para seu camarada, que tinha vários dentes quebrados e sangue escorrendo por todo o rosto. Ele se ajoelhou em frente a ele e olhou para seu rosto com olhos assustados, pensando em como Subaru pôde fazer isso com um único soco. Subaru deu alguns passos em direção a eles. O rapaz de cabelo grisalho se animou e virou a cabeça em sua direção. Levantando-se, ele observou em silêncio enquanto Subaru se aproximava lentamente deles, ativando as cinzas e os fios. O valentão envolveu o corpo de Savatari com uma mão e lançou-os em direção à rua com a outra. Subaru parou depois de notar algo. Ele viu uma estrela cair do bolso do Savatari mole, que estava sendo arrastado por seu camarada. O rapaz de cabelo grisalho apertou os dentes com força e puxou seus fios. Alguns momentos depois, Subaru viu os dois desaparecerem na rua. Ele observou sua fuga com olhos atentos. O brilho arco-íris começou a evaporar e surpresa apareceu no rosto do rapaz. Ele perguntou se eles realmente fugiram. Um rapaz de cabelo grisalho se moveu rapidamente pela rua, segurando o corpo de seu amigo com fios. Ele estava chocado com a força do golpe do rapaz porque ele ainda estava apenas no primeiro nível. Subaru olhou para os rapazes em fuga, e a silhueta de Vanquish era visível em sua sombra. O rapaz de cabelo grisalho se perguntou que tipo de monstro deu a Arik Subaru tal poder. Um arco-íris brilhou nos olhos do rapaz de cabelo preto, exalando, ele caiu de joelhos. Ele perguntou se finalmente acabou. Levantando a mão e fechando-a em um punho, Subaru observou que ele venceu. Baixando a cabeça, o rapaz sorriu. Depois de um momento, ele se virou, notando que era bom, no entanto. Ele olhou para a estrela deitada no chão. Não muito longe dela, ele notou um buraco na parede. Também no beco escuro, o corpo mutilado de Kunisaki ainda estava deitado. Olhando para tudo isso, o rapaz perguntou o que deveria fazer a respeito agora. É início da manhã. Vários policiais olharam para o corpo com olhos surpresos, e um deles tirou fotografias. 3 homens estavam no beco com o corpo morto. Os policiais disseram que o corpo foi cortado ao meio, notando que provavelmente não foi feito por uma pessoa. O segundo concordou com ele e então perguntou, com certeza isso não poderia ser outro monstro de outro mundo. Os homens se animaram e olharam para trás quando ouviram a voz. Ele disse a eles para não se preocuparem com isso. Houve o som de passos quando um homem entrou no beco. Arasaka Ranji, vestido com um terno preto, aproximou-se da polícia. Ele disse que olhou rapidamente ao redor e não encontrou sinais de outra criatura de outro mundo na área. O loiro sorriu suavemente enquanto os policiais o cumprimentavam alegremente. O rapaz se animou quando o homem pediu que ele viesse e olhasse algo. Eles lhe entregaram um cartão de índice com a foto de Kunisaki. Ranji observou em voz alta que este era o jogador de bronze, Kunisaki Shoudaro.
Ele olhou fixamente para o cartão através do pano e pensou que o criminoso deve ter um status superior ao de prata para cortar calmamente o jogador de bronze. Enquanto olhava o cartão de índice, uma voz foi ouvida em sua cabeça dizendo que sua alma estava tremendo, mas não era a dele. O rapaz levantou os olhos brilhantes. Um enorme vulto de uma armadura dourada e gigantesca apareceu ao lado dele. Ele perguntou a Ludwig se era ele. Abaixando a cabeça, Rangi entregou sua identidade ao policial. Ele disse que, de qualquer forma, o criminoso deve ser capturado. Disse que os jogadores não devem lutar entre si. O rosto do loiro se franziu e muitos portões negros e vermelhos apareceram em sua mente. Ele disse que eles têm uma missão comum e devem destruir o máximo de portões possível. Rangi levantou a cabeça. Ele disse que até aquele momento, no céu azul havia uma tela holográfica de contagem regressiva que mostrava 21 horas, 48 minutos e 18 segundos. O loiro observou que eles devem terminar antes que esse relógio celestial sinistro pare em zero. Nesse momento, o último indicador no relógio diminuiu. Uma sombra caiu no rosto sombrio de Tei. Com as mãos nos bolsos dos shorts, ele estava no corredor de um Subaru Shack vazio. Ele pensou que já era manhã e o rapaz ainda não estava lá, o que era muito estranho. Pegando seu celular, ele olhou para a tela, pensando que ele também não leu as mensagens online. Os olhos do loiro se arregalaram de surpresa. Ele viu uma notícia publicada 2 horas atrás com a manchete "Jogador de bronze morto por outro jogador". Ele olhou para a tela brilhante, se perguntando que tipo de jogador matou o outro. O rapaz congelou e seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele viu uma foto de Kunizaki na notícia e reconheceu o rapaz. Ele percebeu que era o cara da empresa que zombava de Subaru. As sobrancelhas claras de Tei se franziram. Ele lembrou do passado quando um portão dourado apareceu ao lado de seu irmão e pensou que era improvável que fosse ele. Os olhos de Tei brilharam com uma luz amarela intensa. Ele apertou a mão em um punho, que também começou a brilhar intensamente. Com um de seus golpes, o armário em que Subaru vivia se despedaçou. Ele cerrou os dentes, ficando com o punho estendido. Seu olhar furioso ardia com uma chama amarela brilhante, e o rapaz pensou sobre como Subaru não poderia se tornar um jogador. Senegal, uma cidade, tinha a sede da Associação de Jogadores. Esta é a organização oficial que gerencia jogadores despertos e portões no Japão. Entrando no edifício, Subaru viu uma grande fonte luminosa com muitas pessoas ao redor. Ele pensou que era muito legal ali. O rapaz continuou andando, observando ao redor. Ele pensou que todas aquelas pessoas ao seu redor eram jogadores, aproximando-se da janela de registro de novos membros. Ele viu à sua frente uma garota de cabelos rosa com um uniforme esmeralda e um sorriso largo. Ela o parabenizou alto por ter despertado e ofereceu-se para registrá-lo. Baixando os olhos e segurando o cotovelo, Subaru concordou com ela. No Japão, é ilegal permitir que jogadores que não sejam membros da organização se aproximem do portão, e isso se deve ao fato de que o aumento de nível só pode acontecer dentro do portão. Nesse sentido, para se tornar mais forte, você precisa ser membro da organização. Ele também viu um anúncio com a foto de Kunizaki sobre o assassinato do jogador de bronze. Ele pensou que o que aconteceu ontem foi um assassinato real. Ele notou que a investigação desse caso será tarefa dos próprios jogadores, e há uma grande probabilidade de que o ranking de ouro esteja envolvido nisso. O rapaz fez uma careta e seu rosto se contorceu de horror ao imaginar seu irmão sorrindo loucamente. Ele pensou que, se fosse Tega, ele certamente o mataria. Subaru pensou que precisava conquistar o máximo de portões possível para estar o mais preparado possível para isso. Ele olhou atentamente para a garota que gesticulava ativamente com as mãos enluvadas de branco. Ela disse que agora explicaria tudo a ele em ordem. A garota informou, dizendo que ele deveria se lembrar de 3 pontos principais. 1. Capturar o portão aumenta o nível. 2. Quanto mais estrelas do lado de fora, maior o nível de dificuldade. 3. Uma vez capturadas, as estrelas restantes podem ser convertidas em dinheiro. Subaru a ouviu atentamente, pensando que agora ele entendia como funciona. O rapaz colocou uma estrela no balcão.
Ele perguntou se podia converter essa estrela em dinheiro agora. Ele lembrou como ontem ela caiu do bolso de seu agressor. Pressionando os lábios em uma linha fina, Subaru olhou para o lado, pensando que agora ele não tinha dinheiro algum e precisava urgentemente transferir a estrela. Baixando o rosto perto da estrela, a garota olhou para ela com olhos enlouquecidos. Em voz baixa, ela pediu desculpas e perguntou onde o rapaz a havia conseguido. Subaru recuou com medo, olhando para o chão, mas juntou os dedos das mãos. Ele disse que só se tornou um jogador ontem, e depois disso imediatamente viu o portão e decidiu lutar. A garota respondeu que um jogador não registrado que invade o portão enfrenta uma pena de 5 anos de trabalho forçado ou uma multa de 1 milhão. O rapaz exclamou: é realmente 5 anos de trabalho? Afastando-se do balcão, ele começou a tremer e olhar para baixo com olhos assustados. Ele pensou que foi descuido de sua parte, mas não sabia que esse crime era considerado tão grave. O medo insuperável era visível nos olhos do rapaz, e ele pensava sobre o que deveria fazer agora. Havia uma delegacia de polícia em um grande prédio alto. Um dos funcionários olhou para cima com surpresa no rosto. À sua frente, ele viu a Eriek com óculos redondos escuros e um casaco de pele preto. Olhando para ele, o homem sorriu. Ele pensava sobre como havia apenas 3 pessoas no Japão que tinham o status de jogador de ouro. O homem perguntou ao rapaz se ele poderia ajudar em algo. Ele se tensionou quando o loiro disse que veio aqui por causa do assassinato de ontem. Tega perguntou com quem deveria entrar em contato sobre evidências e testemunhas. Tirando os óculos escuros, o loiro sorriu. Ele disse que precisava confirmar algo. O sol brilhante iluminava a sede da Associação de Jogadores. Subaru recebeu 1 milhão de ienes. Olhando para a tela de seu celular, ele ficou chocado com a quantia enorme. Eventualmente, conseguiu transferir o dinheiro. Observando o assustado Subaru, a garota de cabelo rosa segurou o balcão. Ela reiterou que, na verdade, a invasão de portais por usuários não registrados é um crime. Sorrindo amplamente, a garota fez um sinal de positivo com os dedos. Ela disse felizmente que dessa vez poderia fazer uma exceção. Juntando as mãos, Subaru a olhou com olhos inexpressivos, mas com um sorriso no rosto. Ele agradeceu em voz alta à funcionária do escritório, pensando que isso era muito perigoso. Olhando para o celular, ele pensou que precisava saber a taxa de câmbio. Uma estrela valia 1 milhão de ienes, 2 estrelas valiam 3 milhões de ienes, 3 estrelas 10 milhões de ienes, 4 estrelas 30 milhões de ienes, e 5 estrelas 100 milhões de ienes. Subaru se perguntou se os jogadores realmente poderiam ganhar tanto dinheiro assim. Segurando o telefone nas mãos, ele fechou os olhos, pensando que, por enquanto, só poderia sonhar com isso. Ele sabia que teria que arriscar sua vida. Levantando a cabeça, disse que se fosse imediatamente em busca do portal, então congelaria. Viu uma barbearia em uma loja de roupas à sua frente. Subaru olhou primeiro para a loja de roupas e depois virou o olhar para a barbearia. Levantando a mão, olhou para seu agasalho rasgado. Cerrando os dentes, ele entrou confiante no local. Lá, foi recebido por um barbeiro sorridente e uma consultora amigável. 1 milhão na conta de Subaru rapidamente caiu para 875 mil ienes. A consultora e o barbeiro se despediram dele gentilmente, agradecendo pela compra. Olhando para o celular, um feliz Subaru, agora com um novo corte de cabelo, vestia calças e uma camisa azul. Caminhando pelo edifício, passou por muitas boutiques e lojas de roupas. Um café em um copo de papel foi colocado na mesa à sua frente, e o garçom pediu desculpas pela demora. Jogando a cabeça para trás, Subaru fechou os olhos e sorriu satisfeito. Ele pensou que realmente gostava daquele dia. Ele pensou que hoje conseguiu comprar suas próprias roupas e cortar o cabelo no barbeiro pela primeira vez na vida. Pegando um copo de café, ele se recostou na cadeira e esticou as pernas. Ele pensou que era também a primeira vez em um café. Com um sorriso no rosto, levantou o copo e deu um gole em seu caramel macchiato. Ele pensou que era muito saboroso e que há muito tempo não bebia algo tão doce. Esfregando os olhos, Subaru limpou as lágrimas que se formaram. Ele pensou que estava tão delicioso que até trouxe lágrimas aos seus olhos.
Franziu as sobrancelhas e olhou para baixo. Ele levantou o olhar e observou o que estava acontecendo à sua frente. Estava sentado em uma sala alta e iluminada, atrás de um grande vidro onde havia outras lojas e estabelecimentos. Todos os abusos que sofreu na vida passaram por sua cabeça, dos pais, do irmão e dos valentões na escola. Sorrindo levemente, olhou para seu copo de café e pensou que agora, pela primeira vez na vida, sentia-se livre. Baixando a cabeça, Subaru segurou o copo com ambas as mãos. Ele pensou que assim que terminasse de beber, iria imediatamente em busca do portal e, após capturá-lo, voltaria para tomar uma nova bebida. O rapaz franziu a testa e a confiança apareceu em seus olhos. Ele pensou que agora também se tornará um jogador. Subaru congelou, e seu rosto se distorceu de medo ao ver uma figura ameaçadora ao lado dele, atrás do vidro, com uma aura queimando em chamas amarelas ao redor. Olhando para seu irmão, o loiro sorriu com um sorriso insano e o cumprimentou. Uma gota de suor rolou pelo rosto de Subaru e seus olhos se encheram de horror quando ele olhou para seu irmão depois de ser chamado de verme. Observando o loiro com medo, ele pensou que Tega o havia encontrado. Ele tentou entender por que seu irmão veio ali. Subaru pensou que o melhor a fazer agora seria fugir. O loiro estendeu a mão rapidamente, sob sua pressão, o vidro começou a rachar. Ele estendeu a mão em direção a Subaru, que recuou, gritando alto. Tega avançou, quebrando ainda mais a parede de vidro. Cerrando os dentes e com ódio e medo nos olhos, Subaru se virou e olhou para seu irmão quando ele o agarrou pelo colarinho da camisa. O grandalhão o puxou para si. Com um sorriso insano no rosto, ele puxou Subaru pelos destroços. Com seu irmão na mão, Tega correu em direção à saída do shopping. Balançando, ele jogou Subaru, que tropeçou para frente em alta velocidade, atingindo carros que passavam. Voando pelo estacionamento, o rapaz tossiu sangue alto e, atrás dele, uma mulher com uma criança e um carrinho andavam. Quando ele se virou e os viu, seu rosto se distorceu de medo. A mulher, vendo um homem voando em sua direção, gritou alto. O bebê e o carrinho também começaram a chorar alto. Olhando à sua frente, Subaru cerrou os dentes, esticando as mãos para frente, ele usou sua habilidade. Vendo isso, Tega ficou surpreso. Graças à manipulação do sangue, longos fios sangrentos saíram das mãos do rapaz. Primeiro, ele agarrou um dos carros estacionados. Em seguida, o rapaz tentou agarrar outro. Assim, conseguiu envolver vários carros com seus fios. Graças à manipulação, sua velocidade diminuiu perto da mulher com a criança. Ele pensou que, graças ao fato de que o sangue se transformou em cordas, ele conseguiu desacelerar. O rapaz envolto em fios sangrentos estava ao lado de uma mulher que abraçava seu filho, e lágrimas apareceram em seus olhos. A mulher fechou os olhos de medo e começou a chorar silenciosamente. Ela agarrou o filho e, largando o carrinho, correu quando Subaru se virou para ela e pediu em voz alta para que saísse dali o mais rápido possível. Mostrando os dentes, ele se levantou e seus fios se desintegraram e tomaram forma líquida. Percebendo a situação em que estava, Subaru xingou alto para si mesmo. Ele olhou para Tega, que caminhava lentamente em sua direção, ardendo com uma grande chama amarela. O loiro chamou o nome de seu irmão em voz baixa. Franziu as sobrancelhas, ele sorriu e disse que não podia acreditar que Subaru realmente se tornará um jogador. O rosto de Subaru estava manchado de sangue, cerrando os dentes, ele olhou para o irmão com um olhar descontente e um pouco assustado. Ele pensou que, estando apenas no primeiro nível, já teria que lutar contra um jogador de ouro. Ainda não conseguia acreditar que Tega o havia encontrado. Com raiva no rosto, o loiro mostrou os dentes e foi novamente envolvido por uma aura amarela. Com uma voz áspera, ele disse a Subaru que o mataria. Subaru, em resposta, também cerrou os dentes, e seus olhos brilharam com uma luz arco-íris. Pensou que agora, esticando os lábios em uma linha fina, franziu as sobrancelhas, e uma aura multicolorida brilhou ao seu redor. Ele firmemente acreditava que só lhe restava uma coisa: